Hoje em dia nós temos presentes no nosso mundo diversas formas de crer em Deus, né? O que a gente pode chamar de teologias, né? Eu quero trazer aqui para vocês hoje algumas teologias que são bastante comuns, bastante frequentes, porém elas são tremendamente heréticas e levam o crente a um local, a um lugar bastante complicado, bastante errado. Esse é o assunto de hoje da nossa pausa para o café com Mário Mancuso. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e já deixe seu like. A teologia da libertação, ela foi uma linha teológica, uma linha que falava sobre a crença em Deus, sobre o modo de se exercer o cristianismo, né? Com um casamento com o marxismo. Ele veio nos anos 60, né? E ele encontrou bastante penetração aqui no Brasil, principalmente na América Latina, né? Nós temos vários filósofos, teólogos famosos que propagaram essa teologia da libertação. Então, o que ela traz? Ela traz uma mesclagem da mensagem cristã, que seria o cuidado com os pobres, né? O cuidado com a divisão de bens, tal, com o marxismo. Qual que é o problema da teologia da libertação? O problema é que a mensagem de caridade, de cuidado com o próximo que a Bíblia traz, é uma mensagem voluntária, tá? É uma mensagem voluntária na qual ela convida os seus adeptos a ajudarem os mais necessitados, tá? Então, ela não vai contra pessoas ricas, ela não vai contra empresários, ela não vai contra pessoas que têm empresas, que lucram milhões, tal, mas ela traz uma responsabilidade na qual a gente tem aquele versículo famoso: a quem muito foi dado, muito será pedido, tá? Foste fiel no muito, foste fiel no pouco, será fiel no muito. Então é justamente uma atitude na qual Jesus ela convida as pessoas a não se agarrarem ao dinheiro, não terem no dinheiro, no capital, o seu Deus, o seu Senhor. Porém, ela não fala nada contra você ter uma empresa, você ter um negócio, você ter funcionários, você ter empregados, você pagar salários e você cumprir acordos, você pagar impostos, você cobrar serviços, você ter propriedade privada, você ter mansões, você ter carros, etc. Ela não fala nada contra isso. Não há problema. Davi, Salomão, foram pessoas ricas, tá? E Davi era riquíssimo. Davi foi o maior rei de Israel. Era um homem com coração conforme o de Deus, tá? Então, segundo o coração de Deus, né? Era um homem segundo o coração de Deus. Essa é a definição de Davi. Então o problema não está na riqueza. Só que o marxismo ele vem trazer essa aura de luta de classes, de rico contra pobre, de empresário contra proletário. Ela vem contaminar, no qual ela fala que a igreja ela tem que se levantar contra os endinheirados, contra as justiças sociais, mas pela força, tá? Então ela traz esse maniqueísmo repleto de inveja, repleto de rancor do marxismo para dentro da Igreja Católica. Tá? A teologia da libertação ela se incrustou principalmente no catolicismo, em diversos padres, diversos cardeais que tinham muitas inclinações para a esquerda. Então eles se contaminaram com toda essa atmosfera da esquerda, essa atmosfera da luta de classes e trouxeram isso, tá?
no qual a igreja ela tinha que se pôr contra e se aliar a pessoas, tá, de linhas socialistas, de linhas comunistas. E o grande problema é que o marxismo ele é materialista, tá? Então, quando Jesus diz que veio para trazer vida e vida em abundância, ele não falava de dinheiro, ele falava da graça de Deus, tá? Jesus fala, não se preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, tá? Buscai primeiro as coisas de Deus e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Então, Jesus ele afirma que Deus irá sustentar o crente. Então, o crente ele não precisa se engajar numa luta de classes, certo? Então, ele traz, na verdade, uma idolatria ao dinheiro, mesmo que com a falta dele. Tá? Porque esse passa a ser a grande questão. Então, essa influência do marxismo com a teologia da libertação, ela é muito danosa. E assim, não existe crente, não existe cristão de esquerda. Não existe. O marxismo, o socialismo, ele é materialista, ele é contra a instituição da família, ele é contra a espiritualidade e a crença em Deus acima de tudo, tá? Acima de tudo, ele é contra a Bíblia. Ao ser contra a propriedade privada, ele é contra a Bíblia também, porque a Bíblia ela não proíbe você ter coisas, desde que você conquiste essas coisas seguindo a palavra de Deus, tá? Davi, Salomão seriam massacrados pelo marxismo, tá? Eles seriam mortos pelos socialistas. Tá? Abraão seria assassinado pelos socialistas. Jacó seria fuzilado pelos socialistas. Tá? E o socialismo matou Jesus Cristo. Oh, como assim? Porque a atitude de Judas, ela tinha muito de socialista. Ela tinha muito de entender, pô, essa mensagem de amor, de vamos respeitar, não vai dar certo. A gente tem que ir pela força. Tá? A gente tem que fazer um levante. Como assim? Então, isso é algo para se pensar. É assunto para um outro vídeo. O que é teologia liberal? Deus é amor, Jesus me ama, e ele não teria coragem de me mandar para o inferno porque, sei lá, eu tenho tal atitude, ou porque eu assisto tal série, ou porque eu bebo um pouquinho, ou porque eu gosto de ir em festas, porque eu gosto de sentir prazer, e etc, etc, etc. Deus não acusa, Jesus disse para não julgar, então ninguém pode apontar o dedo, então tudo pode. E a teologia liberal, ela anda de mãos dadas com o ecumenismo, que diz que o Deus é o mesmo para todo mundo, né? Deus é o mesmo para todo mundo e que qualquer manifestação tá certa. Então você pega aqui o fulano de determinada religião, tudo bem, ele tem o seu jeito de amar Deus, fulano de outra religião tem seu jeito de amar Deus, fulano de outra religião tem seu jeito de amar Deus, e aí você tem crenças que amam a natureza, mas acabam amando Deus também, porque Deus é a natureza, Deus não é homem, Deus, tanto faz, sabe? Todo esse clima de sincretismo e de ecumenismo, sincretismo é quando há mistura de religiões, tá? A gente vê muito aqui no Brasil, principalmente entre o catolicismo e religiões de matriz africanas. Elas se misturam, né, assim, numa forma absurda, no qual você tem entidades que têm um nome africano e um nome cristão, e é a mesma coisa, né? É uma coisa muito louca de se pensar. Essa mistura, ela é tremendamente condenada por Deus, tá? No Antigo Testamento a gente tem diversos livros, Deuteronômio, Levíticos, depois Crônicas, Livro de Reis, etc. Temos os livros dos profetas, tudo. Isso é tremendamente a ponto do profeta Jeremias chamar a nação de Israel,
que foi para esse lado ecumênico, que foi para esse lado de uma teologia liberal, que é uma apostasia, né, uma forma de apostasia, comparar o povo de Israel, né, a uma prostituta que andava com todo mundo, né? E ele fala, e você era uma prostituta tão sem vergonha que você não recebia, você pagava para andar com os outros, né? Então, assim, era pior que uma prostituta, né? Então isso é uma questão muito séria, porque Deus, a palavra de Deus, ela prega a obediência total e irrestrita. Mas como obedecer 100% é impossível, né? Porque o homem, ele é corrupto por natureza, ele é falível, e por mais que a gente queira, a gente acaba errando, tá? Quem disser que não tem pecado, esse mente, tá em 1 João, né? A gente tem a nossa redenção através de Jesus Cristo que pagou pelos nossos pecados. Mas nós temos que viver sempre em adoração, em obediência a Deus. Então a teologia liberal, que ela permite várias coisas, que ela prega absurdos como a atualização da Bíblia, tá? Tal comportamento hoje em dia tem que ser tolerado porque a gente vive num mundo moderno, né, no qual, sabe, muitas pessoas fazem isso e tem esse tipo de atitude, nós temos que tolerar. Não, não temos, não existe tolerância. É pecado, vai continuar sendo pecado. Tá? É claro que nós não vamos sair apedrejando e não devemos. Nós temos que amar e tratar com amor. Se alguém perguntar, a gente fala, olha, a palavra diz que é pecado. Se a pessoa insiste, não é minha opinião, sabe? Não é minha opinião. É o que está dizendo a palavra de Deus. Você gostando ou não. Bom, aí a gente entra para 3 teologias que elas estão dentro do berço cristão. A primeira delas é a teologia da hipergraça e a teologia da prosperidade. Elas andam muito próximas, né? E aí eu vou até pôr uma outra também, que seria a segunda que eu iria dizer, mas eu vou pôr junto, que é a teoria coach. A teologia coach, desculpe. Primeira teologia da hipergraça, ela é centrada na figura da pessoa. Onde a pessoa ela vai na igreja como um porta da esperança. Ela vai lá para ganhar coisas. Tá? Ela só busca ganhar coisas. Ela pede isso, pede aquilo, pede um carro novo, pede uma viagem, pede uma promoção, pede que seu time ganhe, pede uma cura, tal. Não tem problema a gente pedir. Jesus disse: tudo aquilo que pedir em meu nome vos será dado conforme a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É se Deus está disposto ou não? Não, é conforme os planos de Deus, tá? Conforme os desígnios de Deus. Certo? Então, se você pedir alguma coisa que está contra a vontade de Deus, contra os mandamentos de Deus, por exemplo, meu Deus, eu queria tanto que a Mariazinha abandonasse o Ricardinho para namorar comigo. Meu, Deus não vai fazer isso. Porque isso vai contra a palavra. Então, ai Deus, eu queria tanto que aquela pessoa ela perdesse aquela vaga, ela chegasse atrasada na entrevista para eu poder ser chamada para essa vaga de emprego. Não, Deus não vai prejudicar alguém para facilitar você, tá? Então, você tem que sempre orar falando assim, Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Pô, se Jesus falou para Deus assim, na véspera de ser preso, momentos antes, Senhor, afasta de mim este cálice, ou seja, eu não quero ser preso, flagelado, crucificado e morrer, tá? Se Jesus pediu isso, mas disse logo em seguida, né, e o mas ele anula tudo que ele disse antes, ele falou assim, Senhor, afasta de mim este cálice, mas que seja feita conforme a tua vontade. Ele entregou para, se a vontade de Deus, seja ela qual fosse, seja boa, conveniente ou não para ele, por que a gente vai fazer diferente? Qual é a nossa desculpa? Então a teologia da hipergraça, ela vende uma crença na qual a gente só pede, só pede, só pede, só pede. E o que a gente faz? Né? Primeiro,
Quem disse que Deus tem alguma obrigação de dar alguma coisa para nós? Tá? Ele não tem obrigação nem de dar bom dia. Tá? Essa é a verdade. Ele não tem obrigação de dar nada. Sabe? Eu sempre gosto de dizer que graças a Deus eu não tenho nada do que eu mereço. Porque o que eu mereço seria por tudo que eu já fiz nessa vida. Porque tudo que eu fiz de bom, eu não fiz nada mais que obrigação. Mas tudo que eu fiz de mal, eu não fui punido. Eu fui salvo por Jesus Cristo. Então, eu não recebi nada do que eu mereço. Graças a Deus. Né? Mas tem pessoas que acham que Deus tem obrigação de prover, de trazer coisas para ela. Não, eu tenho que... Como assim, meu Deus? E dentro da hipergraça, a gente também tem a teologia da prosperidade, que são muitas igrejas que vendem uma compra de favores. É engraçado que a teologia da prosperidade, ela tem um descendente lá atrás, não, descendente não, ela tem um ancestral lá atrás, que é a compra de indulgências, né? Que é aquilo que aconteceu na Idade Média, que era você pagar para a igreja, né? Para você receber o perdão. Inclusive de pessoas mortas, né? Olha, meu avô morreu, ele não prestava nada, e assim, se eu te der tanto em dinheiro, tanto em ouro, ele vai ser salvo? Ah, vai ser sim, pode pagar pra gente aí que eu mando um WhatsApp lá pro céu e ele vai ser salvo. Ah, legal, obrigado. Né? Isso foi o que motivou Martinho Lutero a escrever as 99 teses que detonaram a Reforma Protestante. E a teologia da prosperidade vai muito nessa linha, que é justamente de você ter igrejas que prometem ganhos materiais, né? Em troca de contribuições. Então aqui, olha, quem vai ofertar R$1.000? Né? Eu estou sentindo aqui, o Espírito Santo me falou que quem ofertar R$1.000 vai ganhar uma casa. E ele sempre traz as pessoas, ela tá de mãos dadas com a hipergraça, né? Na qual ela está dizendo que, assim, você vai ganhar coisas, você vai ganhar bens materiais, e tudo isso tá sempre relacionado com bens materiais. Quando Jesus cura o paralítico que desce ele pelo telhado, ele diz para o paralítico assim: sua fé lhe salvou, seus pecados estão perdoados. E ia ficar por isso. Ele não ia voltar a andar. Ele chegou paralítico e ia sair de lá paralítico. E Jesus virou para ele e falou assim: você está perdoado, seus pecados estão perdoados. E aí as pessoas pensam: pô, mas como assim? Só isso que ele ganhou? Só isso? Gente, ele ia para o céu. Antes ele ia para o inferno. E não tem nada a ver com o fato dele ser paralítico ou não. Ele ia para o inferno porque todos nós vamos até que se diga o contrário. Esse é o nosso caminho. Até que se aconteça algo em contrário, que é nós nos entregarmos a Deus e termos nosso novo nascimento. E aí a gente tem também a teologia coach. Né? A teologia coach, ela também é muito frequente nos dias de hoje. Não é falar contra alguns pastores que pregam de forma motivacional, mas tem alguns pastores que só pregam de forma motivacional. Sabe aquelas coisas assim de, você pode, você é um filho vitorioso, é o dia da sua vitória e vamos lá. Mas tem momentos que nós precisamos atravessar o deserto. Tá? O povo de Israel saiu do Egito, atravessou o deserto, um trajeto de poucas semanas, tá? No qual eles recebiam que comer todos os dias, sem faltar, porque Deus disse que eles iriam receber. Deus se mostrava como coluna de fumaça durante o dia e como coluna de fogo à noite, para eles não se perderem. Suas roupas, seus sapatos não se estragaram e ninguém ficou doente. Mas eles reclamavam, eles queriam mais. Pô, de novo estamos ganhando pão, puxa vida, né? E um trajeto de poucas semanas durou 40 anos. Porque eles não estavam satisfeitos. Então, às vezes, nós precisamos atravessar o deserto e entender que nós precisamos passar um perrengue, passar uma dificuldade, porque Romanos diz, é nas tribulações que nós somos aperfeiçoados. Tá? É nas tribulações que nós somos aperfeiçoados. Então,
a teologia coach é algo que nós precisamos tomar cuidado, porque não é sempre que nós vamos colher vitórias, não é sempre que tudo vai dar certo, não é sempre que a gente vai conseguir aquele emprego, não é sempre que a gente vai conseguir aquilo que a gente quer. Tem horas que vai dar tudo errado, tudo ao contrário do que a gente quer, do que a gente imagina. E essa é a vontade de Deus, tá? Mas Ele sempre está conosco. E por fim, a última, né? Que ela está relacionada totalmente à crença católica, é a justificação pelas obras. Justificação é o quê? É quando nós somos perdoados, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos justificados pelo dos nossos pecados, nós nos tornamos justos, né? Nós fomos perdoados, né? A justificação, ela é definitiva. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nos convertemos, de fato, temos um novo nascimento, nós não perdemos mais a salvação, tá? Se você voltar a pecar, é claro, você vai se arrepender, você tem que se arrepender, porque você precisa buscar sempre ter obediente as boas obras, tá? Porque a fé sem obras é uma fé morta, diz Tiago, né? Mas você precisa entender que você está salvo. Segundo a Igreja Católica, não. Se você pecar, você precisa correr encontrar um padre, porque se você morrer em pecado, você vai para o inferno. Ou vai para o purgatório, que é uma linha de crédito, assim. Quite seus problemas em tantas prestações. Não existe. Não existe. Não existe nada na Bíblia. Não tem base bíblica para o purgatório. Então, uma vez que você aceitou Jesus, você está seguindo, você se converteu, claro que você pode se desviar, acontece, mas você retorna, porque a salvação ela é tão poderosa que nem você mesmo consegue tirá-la, tá? O homem não consegue desfazer o que Deus fez, tá? Porém, pessoas vendem que você precisa estar constantemente renovando isso, senão você perde a sua salvação e você vive numa dependência constante da igreja, de padres, de se confessar, de cumprir coisas e não pode, olha, e tem que rezar a oração XPTO, e tem que ir na missa, e tem que não comer carne na sexta-feira, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Meu, isso não existe na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. O que existe é Jesus falando, tá? Que aquele que crê em mim será salvo. E compete que nasça de novo, e nasça em espírito, né? Capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus tem o diálogo com Nicodemos. Então isso daqui foi um resumo das grandes heresias modernas, tá? Coisas que são propagadas profundamente, mas que vão contra a verdadeira palavra de Deus expressa na Bíblia, tá? Uma coisa que é bastante importante, meu amigo, se você quer realmente uma vida cristã, é o embasamento bíblico, 100%, sola escritura, uma das bases da Reforma Protestante, sola escritura, leia a Bíblia totalmente, sempre, sempre, sempre. Qualquer linha que for contra o que está escrito na Bíblia, está errado. Ok? Esse foi a nossa pausa para o café de hoje. Acabou ficando um pouquinho longo o nosso vídeo. Agradeço você assistir até o final. Curta, compartilhe, deixe seu like, deixe aqui os seus comentários. Muito obrigado e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.